Derrubar não vai. Boa noite, gente. Boa noite. Foi bom. Sexta-feira, dia de estudo da doutrina espírita, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, tudo. O tema parece um pouco difícil, mas como a gente vê tudo aqui sobre a luz do Espiritismo, da ótica espírita, né? Segundo as leis divinas, a gente vê que tudo está em harmonia, está de acordo com as leis perfeitas de Deus, e a gente consegue assimilar, melhorar, né? Então, até por isso, né? A gente, por essa oportunidade de estar numa casa espírita, a gente tem que agradecer. Por a gente ter a oportunidade de nessa encarnação, quando em tantas outras nós deixamos passar, de ver a vida por essa ótica cristã, né? E conseguir ter a oportunidade de saber das verdades eternas, das verdades divinas, através dos espíritos superiores. E porque a gente traz de outras vidas todas aquelas nossas tendências de sombras, ignorâncias, conceitos equivocados, até dessa também que a gente escuta falar, aprendeu em casa, é assim. Então a doutrina espírita nos dá a oportunidade, nos dá o privilégio, como diz o Marcelo, né? A santa e abençoada oportunidade de a gente rever esses conceitos, preconceitos que a gente tem, ideias, enfim, todos os assuntos. A gente tem essa riqueza de oportunidade de rever para ver melhor. Então, a gente vai... Esse tema pena de morte, a doutrina tem no Livro dos Espíritos, né? Que é o primeiro lugar que a gente deve consultar tudo. E ele está lá no capítulo das leis morais, na lei de destruição. E tem lá esse capítulo de pena de morte. Então, são as perguntas que vai de 760 a 765. Mas nós vamos colocar só duas aqui, que já vai ser suficiente para dar base para a nossa reflexão. Então vamos lá. Então na questão 760, Kardec pergunta aos espíritos, né? Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? E a resposta deles foi: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então, aqui, né, na primeira linha, eles disseram que vai desaparecer. Se vai desaparecer porque não está de acordo com as leis de Deus, né? Não está certo. E, segundo, a lei do progresso. Isso vai assinalar um progresso da humanidade. Quer dizer, vai marcar que a humanidade progride. O mundo material progride, nós como espíritos progredimos, né? Porque nesse capítulo também trata da lei do progresso. Nós existimos para evoluir. Então vai ser um grande passo quando terminar. Então a gente já sabe que não está certo, já está respondido aí, né? Quando os homens estiverem mais esclarecidos, essa palavra é esclarecedora, porque é pela consciência, né?
pelo entendimento, que a gente vai mudar para melhor, que a gente vai entender melhor as leis divinas, né? Então, quando chegar nesse ponto, né, os homens não mais precisarão ser julgados pelos homens, porque a própria lei divina vai fazer, né, esse serviço, né? Ele disse que vai ser uma época que está muito distante. Kardec já perguntou isso há mais de 160 anos. E ainda tem. Então acho que ainda vai um tempo, né? Mas vai acontecer. E aí, tem um comentário do Kardec, né? Sem dúvida o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seria injusto com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes que a sua aplicação se acha limitada. Então já tem um progresso. Não se vai matando assim torto direito, né? Tem um tipo de crime, tem um tipo de restrição. Né? Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade que usa para com ele, né, direitos humanos, hoje tem defesa o acusado, antes não tinha. Mesmo quando ele reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Então, o Kardec vem falar que isso, que faz parte da marcha da humanidade. Começamos, né, nas épocas primitivas, mas o progresso vem acontecendo, já tem um progresso, até que vai chegar nesse que os Espíritos falaram, que vai ser abolida a pena de morte. Então, a gente vê que sempre existiu, né? Essa coisa do crime e o castigo, né? O erro e a punição, sempre existiu na humanidade, desde o princípio. No princípio eram em tribos, né? E se numa tribo uma pessoa ia lá, machucava, feria, matava um da família, aí os outros iam lá, matavam a família inteira, né? E quando... então, fica claro que nesse tempo, a justiça era uma vingança. E era uma vingança livre e particular. Quem sofria, ia lá e fazia a justiça, se vingava do jeito que ele achava melhor. E quando era, então, alguém de outra tribo que fazia isso, a minha tribo inteira, ela matava a tribo inteira. Então a gente vê que não tinha proporção, o que a gente chama, né, o que é chamado de proporcionalidade, né, em termos de direito. Então não tinha proporção. Aí houve um avanço, quando Moisés trouxe a lei de talhão, né, que é o olho por olho, dente por dente. Aí já tem uma proporção. É lógico que é um absurdo, né? Se alguém fura o meu olho, né? Furou, né? Eu vou lá e furo também. É lógico. Mas já tem uma proporção. Dente por dente, né? Antigamente o cara tirava o dente de uma pessoa e lá tirava todos os dentes, a boca inteira e matava o resto da família. Não. Tem essa proporção. Mas um pouco mais adiante já aconteceu o que eles chamavam de composição. Que é um tipo de um acordo. Quando o prejuízo era material, tal, então a pessoa ofendida ia lá e o agressor oferecia um pedaço de terra, gado, um bem material para compensar aquilo. Já foi tendo um avanço, né? E aí vai chegar um momento que a justiça individual, né, no caso a vingança individual, passou para a justiça divina, que na verdade de divina não tinha nada e que continuava sendo vingança, quando a igreja, né, através dos sacerdotes, aplicava essa justiça, essa vingança. Então eles que decidiam pela punição do crime, do erro. Eram chamadas ordalhas.
que a gente vê que tem na Bíblia, né? Tem lá que chama água amarga. O que era isso? Se a mulher era acusada de adultério, só era acusada. Tinha suspeição, davam essa água amarga, esse treco ruim para ela, né? Se ela não morresse, se ela só vomitasse, já era tida como culpada. Não tinha jeito, né? Pegava o sujeito, jogava no caldeirão de água quente. Se ele saísse, ele era inocente. Deus desceu. E foi assim. Até passando pela Inquisição, quando, né, se matou de muitas formas, aí era matado, morria queimado aqueles que praticavam crimes contra Deus, que não participavam, né, do que eles pregavam, né? Até que o clero, a igreja, passou a dividir com os reis esse direito de julgar, porque eles, né, eram assim, né? Então o rei que começou a falar que era, que não era, como morria, quem matava, por que fez. Então aí a vingança deixou de ser particular, privada, para ser pública, né? Foi aí que o Estado tomou para si o direito de julgar. O que tem de vantagem nisso é que quando não é mais particular, porque não é particular por a gente ainda hoje. Eu acho que se alguém vier e matar um filho meu, eu posso ser capaz de ir lá matar a pessoa também. Porque a gente tem dentro da gente esses instintos primitivos, ainda é muito forte. Então se fazia muita coisa, né? Então isso nunca vai ser justiça. Então tem esse quesito de tirando do... Então o foco deixou de ser o agredido e passou a ser o acusado. Então a figura principal é o criminoso. Não que ele vai ser beneficiado, mas em cima dele ele vai ser tirado de circulação. Ele vão se cuidar para que ele não cometa crimes contra os outros, né? Então, esse foi um ponto positivo quando chegou nesse ponto, né? E o Estado mantém até hoje esse direito de cumprir a lei e de punir os erros, os crimes. E aqui no Brasil, né, nós não temos mais pena de morte. Teve até na época do Império, parece. Aí fizeram lá uma coisa tão ruim que falou, não, para com isso. Mas só em crimes de guerra, traição, coisa do exército. Mas é o terceiro país que mais prende. Não tem a pena de morte, mas tem a prisão. E é o que mais prende, o terceiro país que mais prende, só perde para os Estados Unidos e China, que eles, além disso, têm a pena de morte, esses dois países. E o Brasil prende mal, e a gente sabe disso, né? Quem tem dinheiro, quem tem poder, dá uma escapadinha, né? Mas, enfim, o que a gente está querendo, está chegando no raciocínio é o seguinte, que o objetivo, já que a gente não tem pena de morte aqui, o objetivo da prisão, né, dessa punição, dessa pena para quem cometeu o crime, é eles ficar isolado. É a pessoa ser neutralizada para não cometer mais crimes, não prejudicar mais ninguém, não ferir, não machucar, não matar, né? E aprender o que é o certo, né? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente reflete sobre isso, né? Se arrepende, né, para fazer diferente. Ou não, cada um tem seu tempo, tem aqueles que vão continuar. Mas o objetivo é isolar para não neutralizar, e durante esse período, a oportunidade de reflexão, de arrependimento, de aprendizado. Então essa palavra educação, ela vai estar muito presente nessa reflexão nossa. Não é matar, é educar. E aí o que acontece, né? Teoricamente seria isso, mas aqui no Brasil acontece assim. A questão carcerária, aquela superpopulação, aquele cubículo, aquela questão das leis que dão lá que é tráfico, é morte, é influência, é tudo errado. Então,
tortura, né? Maus tratos, onde teria que estar isolado. Que a parte principal, que seria a mudança através do aprendizado, a parte escola, a pessoa que vai para lá, nessa escola, cai na pior escola possível. Porque se ele chega lá no primário do crime, ele sai de lá com doutorado. Então, a gente vê que está aí a grande falha aqui. Porque se uma pessoa, se a gente tem uma doença infecciosa, contagiosa, a gente é levado para um hospital, é isolado lá, mas é tratado. O hospital não joga a gente fora. Para que, uma vez curado, volte ao convívio. Pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, mentais, são isoladas, são tratadas. E se for curado, volta para o convívio social. Então, o assassino, um criminoso, a gente fala como se a gente não fosse. Ele é um doente da alma. Todos nós somos doentes da alma. Então precisa de ser isolado, sim. Mas precisa de ser curado. Precisa de tratamento. Tem um caso que eu vou trazer aqui, que um repórter, né, foi ver esse caso de prisão na Noruega. Tudo bem. Noruega, país de primeiro mundo, outra cultura, outra coisa. Mas se eles podem fazer lá, a gente pode fazer aqui. Um dia pode. Se quiser. Então ele foi lá os presos, esse primeiro lugar que ele foi, os presos ficavam numa ilha. E lá eles nadavam, tinha um jogo, tinha biblioteca. Eles mexiam com faca, porque mexiam na cozinha e tal. Tinha prisão. Só tinha 4 guardas, era só 115 presos, porque eram os de melhor comportamento. E o repórter perguntou, cadê a punição? Ele falou, a punição é isolar. Estão privados da liberdade, do convívio com a família, com a sociedade. Estão aqui para aprender. Né? Então, e o repórter falou, não se deu por contente, ele falou, quero ir para uma prisão de segurança máxima lá, quero ver. E lá, todos presos, ela era um número maior, com seu quarto, mas sem grade, não tem cela. Não tem cela. Com TV, biblioteca, curso de pintura, curso de música, filosofia, ciência, geografia, tal. Coisa que nem nós tem. E assim, com essa oportunidade de educação, de refletir, e eles acabam se ressocializando. Tem essa oportunidade, pode ser que nem todos consigam, mas acontece. Daí o repórter, cadê a punição? Punição é isolamento, é privação de liberdade, não é tortura. Então aqui nós temos a ideia que o preso tem que ser torturado, né? Tem que sofrer, que não pode ter direitos. Uma vez Chico Xavier, também perguntado sobre esse assunto do crime, ele falou que segundo a espiritualidade, né? Aqui ele falou, o preso deveria trabalhar 8 horas e estudar 5. O trabalho traz dignidade, traz aprendizado, vai ocupar a cabeça com coisa boa, vai haver essa transformação moral. E aí o estudo também. Ainda não chegamos nisso, né? E então a gente vê que tem muito mais tortura do que aprendizado. E o repórter perguntou isso também lá para os presos. Deixa eu ver se você tem alguma marca aí, né? De uma borrachada, algum beliscão, alguma coisa. E eles falaram assim, não, eles estão aqui para cuidar da gente. Eles só estão aqui porque nós estamos precisando. Tem esse negócio aqui de tortura, de briga. Os presos entendem por que os guardas estão lá. Sabem reconhecer. E também, o repórter ainda, pelo fim, foi perguntar para um pai, que ele sabia que tinha tido o filho assassinado, lá na Noruega. Se ele não mataria, como a gente disse aqui, uma pessoa que matou o filho dele, ele disse o seguinte, que não, porque ele jamais queria descer no nível de ter esse impulso de matar alguém. Quer dizer, ele já tem essa coisa que não...
quinto mandamento de Moisés não era não matarás? Também vem de longe isso. Então é preciso que a gente se olhe, né, por dentro, se analise, para ver se a gente também não continua trazendo esse instinto, esse sentimento de vingança que nós cultivamos por tanto tempo, que é natural. Porque se a gente vê um filme de Mocinho e Bandido, quando via, né, e o bandido mata, você fica louco pro mocinho lá, né? Esse impulso, não é um sentimento que a gente tem ainda? É preciso se olhar, é preciso a gente se analisar, né? Então, a gente olhando agora mais diretamente, né, da ótica espírita, da doutrina dos espíritos, essa questão da pena de morte, não precisa ir muito longe, com os princípios básicos. O que nós aprendemos aqui? O que é a primeira coisa que a gente aprende aqui? Reencarnação, imortalidade. Né? A gente é criado simples e ignorante, somos imperfeitos, vamos errando, cometendo crimes, delitos, e para aprender, não aprendemos numa vida só, vamos tendo outra oportunidade, e acaba em encarnação, né, que é chamada reencarnação, a gente vai tendo a oportunidade de aprender, de se melhorar, e assim vai, até o dia que a gente vai se tornar espírito puro. Mas vai longe, tem essa oportunidade, né? Por quê? Porque nós sabemos que o espírito é imortal. Essa é a base da doutrina. Então, quando você pega e mata a pessoa, você mata o corpo, elimina o corpo. O corpo é só uma roupa do espírito. O corpo não pensa, o corpo não sente. Ele é só um veículo para ajudar, né? Então, quando ele mata o corpo, ele não matou nada. Porque quem sente, quem conhece, é o espírito, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, cada um de nós aqui está num nível evolutivo. O planeta funciona assim. Cada um adquiriu alguma coisa, sabe melhor outra, tem uma evolução melhor em outra, né? Mas todos nós, todos precisamos de reencarnar para aprender, para mudar, para ser melhor, para ir se adaptando às leis de Deus. Todos. E o criminoso também, que comete esses crimes bárbaros. Jesus disse, nenhuma das ovelhas que meu pai confiou se perderá. Nenhuma. Ele sabe o que está falando. Todos nós vamos aprender, todos nós vamos modificar. Então é preciso ter essa oportunidade. E por isso que aqui na questão, né, 761, que eu não coloquei para vocês, eu vou colocar agora. Deu certo, está errado. Kardec pergunta, a lei de conservação não dá ao homem o direito de preservar a sua vida? Não usará ele esse direito quando elimina da sociedade um meio perigoso? Ou seja, a gente falou aqui, estamos falando de lei de destruição, que é a pena de morte, falamos de lei do progresso, vamos falar de lei do trabalho, que também está nesse estudo, mas assim, e a lei de conservação. A gente tem um instinto de conservação da vida, é próprio do espírito, é a coisa básica do espírito que a gente é criado. A gente não quer morrer, a gente quer conservar o corpo, quer conservar a vida, é uma coisa de Deus. Esse instinto de conservação que vai nos fazendo evoluir. Então, você fala, se a gente tem esse instinto de conservação, que é uma lei divina, usar ele, não está certo? Eliminar quem quer me matar? E os espíritos respondem, não, tem muito jeito de se evitar o perigo. Precisa matar, prender e tal, né? Ademais, é preciso abrir e não fechar o criminoso a porta do arrependimento. Que é disso que a gente estava falando agora. É preciso a oportunidade de aprender, de reparar. Porque todos nós vamos aprender. Não adianta matar corpo, né? Então a reencarnação, ela dá essa oportunidade de numa nova vida a gente aprender. Mas essa oportunidade, Deus nos dá, não só através da reencarnação, dá todo dia. Todo dia, quando o sol nasce, brilha para nós uma nova oportunidade, uma nova chance de fazer diferente. O que nós fizemos ontem.
Ontem eu falei uma coisa que não foi legal para a Patrícia, hoje eu tenho a chance de falar duas. Não é verdade? Todo dia, não precisa esperar reencarnar de novo, ir para lá, fazer tudo de novo, né? Se preparar, porque assim, lá no mundo espiritual é mais fácil a gente se arrepender, da gente querer. Mas lá a gente só muda o pensamento, os conceitos. Não muda o sentimento, não muda moralmente. É preciso aqui, na carne, vivenciar para mudar. Então, a gente não pode tirar do criminoso essa oportunidade que ele tem de mudar já aqui, de se arrepender e mudar. Se ele vai se arrepender ou não, aí a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou nessa nem outra, mas não pode tirar essa oportunidade, né? Então, Chico também perguntado sobre o que ele achava desse criminoso, né? Ele falava assim: Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. É muito legal isso, né? A única diferença é que foi descoberto. Está lá, pagando a pena. Porque todos nós ainda erramos. Todos nós cometemos crimes, delitos, ou grandes ou pequenos, e às vezes não somos descobertos. Ou então não é previsto na legislação humana isso como um crime. Mas aos olhos de Deus, pela lei de Deus, a gente comete ainda crimes graves. Então é importante a gente saber que todos nós ainda erramos, que todos nós recebemos a oportunidade e que todos nós devemos reconhecer que os outros têm direito. Na questão 997 do Livro dos Espíritos, né, está falando justamente sobre isso, né? Eu não trouxe aqui a pergunta e resposta porque era longa e não tem a ver, mas eu vou aqui no comentário do Kardec. Eu já estou ficando com o comentário do Kardec. Então ele fez o seguinte, nessa nota ele disse o seguinte, sobre essa questão de a gente não mudar quando desencarna. Muda, sim, continua mesmo. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido. Pelo estudo, pela reflexão, pelo sofrimento. A consequência vem. Então, o sofrimento é consequência da punição, da consciência, mas também esclarecido pelo estudo, a oportunidade de aprender, de saber o que fez, o que existe de melhor. Então, essa palavra, Kardec fez da força, né, a essa questão de dar oportunidade e de ensinar. Então a gente percebe que matar não resolve. Enquanto o espírito não for esclarecido, ele não vai mudar. Então a gente vê que não só a pena de morte, mas também todo tipo de punição. O Haroldo Dutra disse que a pena, né, a punição, é um anão diante do crime. Não muda, pode pouco. O crime é uma coisa complexa. O espírito é complexo. Tem questões desse porão, né, do subconsciente que você disse, né, Raquel? Que traz lá de trás tanta coisa, tanta tendência, tanto trauma. Dessa vida, questões emocionais é muito complicado. Não é uma pena que vai coibir, que vai mudar, que vai resolver isso. Ela é necessária para tirar de circulação, né? Só isso. Então a gente percebe que é só um paliativo. A pena de morte seria um paliativo, né? E que não ataca a origem, ataca o efeito. E onde que está a origem disso? Então a gente vê nas desigualdades sociais, né? A gente
Nós fomos rebeldes por causa de alguma coisinha, tendo uma vida estruturada, nossos filhos, sobrinhos, têm. Quantas vezes eles não se rebelam, não quer alguma coisa, quer fazer do jeito deles, não aceita, faz errado. Agora você imagina uma criança que não tem família, está na rua, passando frio, fome, maus tratos, sofrendo todo tipo de assédio, de perigo, de influência negativa, medo. Se a gente pode cobrar dele um comportamento ético, moral. É preciso ter esse olhar. Né? Não estamos aqui justificando porque dizendo que é o meio que cria o criminoso. Não, o homem não é produto do meio. Porque tem uns que nascem em situações diversas, em favela, uma família de criminoso e não vai. Mas quem influencia, influencia demais. Então essa oportunidade de educação, de esclarecimento, é o que tem de mais importante no estudo. Nessa questão 685, também ela fala sobre a lei do trabalho. E é uma pergunta lá que fala sobre trabalho, mas o que interessa para a gente também está na nota do Kardec. Kardec diz o seguinte: não se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. Não basta que diga ao homem que ele tem que trabalhar. Sim, isso é fundamental. O trabalho é a nossa principal ferramenta de progresso. Tem que trabalhar. O trabalho é o nosso maior patrimônio. Nosso maior patrimônio, quem diz isso, mano, é o trabalho. É importantíssimo. Não tem dúvida. Mas só ele não basta. Diz ele. Aí vai lá um trecho e vai. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. E não a educação intelectual. Vou sentar lá, escrever numa mesinha. Mas a educação moral. Não é essa que é dada pelos livros, mas na que consiste na arte de formar caracteres, que incute hábitos. Porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, é educar. Educar a pessoa. É vivência. Não é falar. É mudar hábitos. Educar é difícil? É difícil. A gente tem dificuldade de aprender, então tiveram dificuldade de ensinar a gente teria dificuldade de ensinar filhos e outras pessoas. Porque concordar com o filho é fácil, né? Concordar é fácil. Quero ver educar. Educar que é difícil. Porque todos os espíritos trazem alguma coisa. Às vezes é pouca coisa. A gente vê um exemplo, hábito de higiene, não quer tomar banho, não quer comer, não quer tomar remédio, não quer fazer isso, não quer cumprimentar pessoas, e por aí vai. Então é preciso educar, preciso começar do começo. Emmanuel também diz o seguinte, que é preciso separar o criminoso do crime. Assim é como o lavrador separa a praga, o verme da planta. Ele não quer matar a planta, ele quer matar a praga que está estragando a planta. Né? Jesus disse, né? Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado. Então é preciso atacar o erro e não a pessoa. É preciso não concordar, é preciso coibir, punir, mas educar. Porque a gente está falando de crianças, de rua, estamos falando de criminosos. Quando a pessoa recebe a oportunidade de ter essa educação moral, de ter cultura, né? Outro tipo de educação, conhecimento, esporte, lazer, viagem e tal, coisa boa, ele muda. Todo mundo que conhece alguma coisa melhor muda. A gente sabe quando uma coisa é ruim para nós. Você tem uma oportunidade melhor, a gente muda. É preciso esse olhar, essa oportunidade de que todos precisam. Nós precisamos, e aquele criminoso que é condenado à pena de morte também precisa. Ainda no Livro dos Espíritos, como era um trecho muito longo, eu nem trouxe aqui, mas eu vou resumir, que dizia o seguinte, que Deus permite que nesse planeta, em vários
de vários planetas, reencarna em espíritos em situações diferentes de evolução. Uns precisando aprender e outros em condições de ensinar. Mas que esses que estão ensinando, na verdade, estão resgatando o seu passado. A oportunidade de ensinar é uma oportunidade de resgatar os seus erros, sem que precise passar pela punição, né? A gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, e é interessante isso, né? Porque aí a gente para pensar, disso tudo que a gente está falando, que não é só eu me educar moralmente, procurar ter conhecimento e modificar espiritualmente a reforma íntima. Só a mim, ou os meus. É de todos. Está no projeto isso, de Deus. Quando a gente está em condições de ensinar, não só de aprender. Então não se trata de eu só cuidar de mim, mas da gente ser um agente multiplicador. Passar para frente isso que a gente está recebendo. Essa dádiva, esse presente, esse tesouro de luz que a gente está recebendo. Então, porque quando a gente está ensinando, a gente está resgatando nossos erros. Não estamos fazendo nenhum favor para Deus, não. E a gente vai saber ensinar, porque a gente já errou, né? Quem errou sabe, né? Como é que é o errado. Então Jesus, né? Ele disse que ele não veio para os sãos, os sadios. Ele veio para os doentes. Quem de nós não é doente da alma, do espírito? Jesus, ele não ensinou a violência. Ele ensinou o perdão. Né? Nós não podemos matar. Já está lá na lei, lá de Moisés, não matarás. E ele acho que foi o mais ilustre condenado à morte, né? Ele não tinha pecado, não tinha o que falar dele, ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. E morrendo na cruz, a última lição que ele deixou, qual foi? A do perdão, né? Perdoando os seus algozes, né? Pai, perdoai-os que eles não sabem o que fazem. Então, se a gente é cristão, estamos aqui no centro espírita, na igreja, qualquer lugar, a gente acredita em Cristo, no Jesus, sabemos que Ele é o caminho, a verdade, a vida, a gente tem que seguir Ele para conseguir melhorar, para sofrer menos, para ir se purificando, evoluindo. Podemos não fazer o que Ele faz ainda de pronto, mas um dia vamos chegar lá. Mas temos que caminhar, temos que andar. Então é preciso que a gente olhar se Jesus está fazendo eco dentro da gente. Não precisa fazer que nele, mas ele está aqui dentro. Eu entendo que o outro é irmão e que precisa ser perdoado, assim como eu quero ser perdoado. A gente precisa se olhar. E se a gente ainda não consegue perdoar, se eu consigo perdoar um pouco, mais ou menos, às vezes isso, aquilo, a gente se olhar, ver se a gente ainda gosta muito de vingança, né? Porque como a gente falou num filme ou qualquer situação, a gente projeta o que a gente tem dentro da gente, essa vingança, em coisas pequenas. Então a gente tem que se olhar, mas não precisa falar para ninguém, hein? Ninguém precisa saber. Só constatar. Se a gente não tem isso. Se Jesus está ensinando para a gente, se isso está dentro da gente, a gente está querendo mudar. Ah, mas eu sou religioso, eu vou no centro toda semana, eu vou na igreja, eu rezo, eu faço isso, aquilo, etc. Mas eu sou a favor da pena de morte. Opa, tem alguma coisa errada aí. Tem que parar para pensar, né? Cuidado. Então a gente tem que se olhar. E se a gente perceber que não perdoa nunca, ou perdoa pouco, tem coisa, e a gente vê que não consegue mesmo, se a gente tem, se a gente quer colocar Jesus dentro da gente para ele crescer e ensinar a gente,
que a gente perdoe em nome de Jesus. Comece a perdoar em nome de Jesus. Ó, Jesus, eu não consigo, mas me ajuda. Perdoa, Senhor, aquela pessoa e me ajuda a perdoar. Ó, começa a perdoar em nome de Jesus, para até a gente aprender. E um dia até a gente conseguir perdoar. E não, você fala, mas perdoa, a gente perdoa, é tão difícil, a pessoa faz tudo e fica na boa. Não fica na boa, né? E a gente sabe que as leis de Deus são perfeitas, né? Nas leis divinas não passa nada, nem o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É tudo perfeito, né? A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Tudo tem uma consequência na medida exata, na proporção exata, na intensidade exata e na qualidade exata do que foi o ato, se foi bom ou se não foi bom. Então, a gente não se preocupar, que Deus vai fazer a parte dele, sim. Bem feito. Então, o que a gente pode fazer para as pessoas que erram, para as pessoas que cometem crimes hediondos, que são condenados à pena de morte, também, é fazer uma prece. Fazer prece por eles, para que eles se arrependam. Ainda que às vezes não tenha essas... Aqui não tem pena de morte, mas no lugar que tem, eles têm condições de ter esse esclarecimento, né? Dessas verdades, que eles possam se arrepender. Então a gente pode fazer prece por eles. Porque aqui em Dourado não tem. Mas em cidades maiores que tem prisão penitenciária, grupos espíritas vão fazer visitas nos presídios também, né? Que a gente visita enfermos. E lá, e eles dizem, né, que a gente não tem ideia do valor desse esclarecimento, da educação moral, das verdades que o Espiritismo traz para esses presos. Porque muitos não acreditam em imortalidade, né? Estão lá, aprendeu, vai fazendo, vai matando. E fala, só tem essa vida, eu já estou lascado mesmo, tem que fazer agora, continuar. Ou então os que acreditam nessa coisa do inferno ainda. Fala, eu vou escapar daqui e vou para o inferno. Então se eu escapar daqui, eu vou matar mais, vou levar quantos eu puder comigo. Perdido por um, perdido por mil. E quando essas pessoas levam a eles esse simples, básico, não, você é um ser imortal, filho de Deus. Você vai viver tantas outras vidas mais, tem todas as chances. E, se você quiser continuar, você pode. Só que tudo que você fizer vai ser consequência, não vai acabar nunca esse karma seu. Além de todas as outras coisas que podem ser passadas, né? Que a gente sabe. Isso aí já faz uma diferença enorme. Então oportunidade que eles têm que ter de ser esclarecidos, de ser educados. Assim como nós precisamos, eles também precisam, todos nós precisamos, todos somos doentes e criminosos. Né? E todos somos irmãos, a gente não pode esquecer isso. Não a sub-raça, uma coisa lá, um monstro. É um filho de Deus igual a nós, num estágio de evolução, precisando de auxílio como nós já precisamos e ainda precisamos. Continuamos precisando. Então não se vence a violência com a violência, mas pela educação. E para concluir, né, ninguém pode ilustrar melhor do que o nosso Mestre Jesus. Vou dizer bem rapidamente, só citar, porque todo mundo conhece, quando ele se ajoelhou junto à mulher adúltera, né? E estava todo mundo com pedra na mão, ela ia morrer apedrejada, porque a pena de morte para a adúltera era morrer apedrejada, estava todo mundo já. E o que ele fez? O que ele ensinou? Isso. Separar a pessoa do erro. Não disse que ela estava certa. Ele destacou o erro só. Então ele falou assim, quem não errou aqui, manda pedra. Pode tacar pedra. E os que estenderam primeiro, os mais velhos, jogaram as pedras, e foi todo mundo embora. E ele falou para ela, bom, se eles não te condenaram,
eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja, ele não concordou com o erro. Nunca Jesus abonou o erro. Pelo contrário, ele combateu o erro. Mas ele falou para ela, vai e não peques mais. Porque se você fizer de novo, você vai ter consequências parecidas com essa. Mas ninguém tem o direito de matar, muito menos de condenar. Então, né, o que a gente pode terminar com essa reflexão, né, que a gente pode tirar desse tema com o Espiritismo, né, é que esses espíritos que estão cometendo esses crimes bárbaros, que são condenados à pena de morte, eles são irmãos nossos. Eles não são inimigos que estão lá para que a gente se vingue deles. São irmãos esperando ser esclarecidos, né? Que querem e precisam aprender, assim como nós precisamos e queremos. Que eles precisam de uma nova oportunidade, assim como nós precisamos e temos, né? Obrigado pela atenção.